Esse é o vídeo número 2 sobre fé, continuando nossa leitura de Marcos capítulo 5, versículo 6. E quando esse endemoniado gadareno, ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. Mas quem está fazendo isso aqui são os próprios demônios. Nós estamos estudando o tópico, não adianta ter fé se eu não obedecer. Mas aqui, vou terminar a leitura aqui, mas os demônios, ao verem Jesus Cristo de longe, eles correram e o adoraram. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo? São os demônios que estão falando isso aqui. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Olha só, por isso que eu estou dizendo que não adianta a pessoa dizer que tem fé, que acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Lógico que eu acredito em Deus. Faz até o sinal da cruz, isso não adianta nada. Você tem que ter uma fé que implique obediência. Porque os próprios demônios aqui, esse homem era endemoniado, era possuído, todo o seu intelecto, a sua vontade era dominada por esses demônios, por esses espíritos imundos. Eles se conhecem, eles sabem quem é Jesus, eles correram até Jesus, eles adoraram Jesus, e eles se conhecem que Jesus é o Filho de Deus. Tem gente que diz que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus como Filho de Deus. Acha que Jesus é apenas um profeta, é apenas um ser iluminado, e os próprios demônios aqui reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E eles vão fazer até uma prece, um pedido, uma petição para Jesus aqui. Conjuro-te por Deus, te peço em nome de Deus, olha só o demônio pedindo em nome de Deus, que não me atormentes. Porque Jesus havia dito, sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9, e Jesus perguntou-lhe, qual é o teu nome? Essa aqui é a única passagem na Bíblia que Jesus pergunta para um demônio qual é o nome dele. Eu não posso pegar um único versículo isolado na Bíblia, fazer disso uma doutrina, um ensino. Porque hoje nós temos muitas igrejas que a parte principal do seu culto é a entrevista com o demônio. Mas nós não podemos criar uma doutrina em cima de um único versículo. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. Uma legião do exército romano era formado por, no mínimo, 6.000 soldados. Uma legião de soldados romanos era formada por, no mínimo, 6.000 soldados. Esse homem tinha aproximadamente 6.000 demônios dentro de si. E aí a história vai continuar. Olha, o versículo 10. E rogava-lhe muito, os demônios rogavam-lhe que não os enviasse para fora daquela província. E aí você pode continuar a leitura. O que eu quero enfatizar nesse texto aqui de Marcos capítulo 5, você viu que os demônios viram Jesus de longe, eles correram até Jesus, eles adoraram Jesus, fizeram até reconheceram que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo, fizeram até um pedido para Jesus e vão ser atendidos. Vão ser atendidos até. Eles vão rogar a Jesus para que não fossem expulsos daquela província, daquela região ali, e vão ser atendidos. Então os demônios tiveram fé, adoraram o Senhor, mas eles não obedecem a Deus. Então não adianta você ter fé, não adianta eu ter fé. Dizer que tenho fé, acredito na palavra de Deus, acredito em tudo que Deus diz, que tudo que Deus faz é bom, mas essa fé não implica obediência na minha vida diária. E um quarto tópico é que o maior inimigo da fé é a dúvida. A dúvida, nós estamos estudando sobre as armas de Deus, as armas espirituais. Essa é a primeira, a fé. Mas a grande arma do inimigo, do diabo, a primeira arma do inimigo, a maior arma dele contra a minha vida, contra a sua, vai ser a dúvida. Será que Deus me perdoou? Eu pequei, eu errei, eu chorei, eu me humilhei perante o Senhor, eu pedi perdão, eu confessei os meus pecados. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, que confessa e os deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor. Mas aí a pessoa vive... Tem quantas pessoas hoje não estão atormentadas, não vivem atormentadas, até mesmo dentro das igrejas, achando que não tem jeito para elas, porque elas pecaram, que elas cometeram um pecado imperdoável. Escute o que eu vou dizer para você.
Não existe, eu digo isso para você na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar, desde que você se arrependa e você mude. Se você se arrepender de verdade, confessar a sua transgressão, seu pecado, sua iniquidade ao Senhor e se esforçar para viver de modo diverso daquele que você vivia, Deus, Ele vai te perdoar. E Deus, o sangue do Cordeiro purifica você de todo pecado. Que você fique em paz. Tem muitas pessoas que não conseguem nem dormir, que não têm paz. Até a sua comunhão com Deus é abalada porque ela não consegue se perdoar por algo que ela mesma fez, que ela mesma praticou. Então, nós estamos falando agora o quarto tópico. A maior arma do inimigo é a dúvida. Lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente estava conversando com Eva, a serpente vai dizer, foi isso mesmo que Deus disse? Deus havia dado uma ordem muito clara. Deus nunca deixa o homem em dúvida. Deus sempre vai ser muito claro nas suas ordens, nos seus mandamentos, nas suas instruções. E Deus havia dito, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E o que o diabo vai dizer? O que a serpente vai dizer para Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então olha como o diabo trabalha. A maior arma do diabo é a dúvida. Olha como ele trabalha. Ele vai pegar a palavra de Deus e vai colocar ela em xeque. Ele vai bagunçar, ele vai embaralhar, ele vai te confundir. A estratégia dele é sempre a mesma, não muda. A maior arma do inimigo é a dúvida. Em Mateus capítulo 4, a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, trazendo o pecado original, fazendo com que o homem caísse, dando ouvidos ali à serpente, usando a dúvida, ele vai fazer também com Jesus. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, por 3 vezes ali, em Mateus capítulo 4, Jesus vai ser tentado. E ele sempre vai dizer assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se tu és sempre... O que é esse se? É dúvida. Se é uma partícula que indica dúvida, condição. Você tem certeza que você é o Filho de Deus? Se você, então prova para mim. Se você faz isso, faz aquilo. O diabo sempre vai trabalhar com a dúvida. Então, e a fé é a certeza. Certeza é a ausência de dúvida. A fé também, um outro tópico, a fé não olha para as circunstâncias. Quando eu olho para as circunstâncias, quando o meu foco, a minha ótica, o meu olhar está baseado em Jesus e na sua palavra, as coisas vão bem. Eu ando até por sobre o mar. Lá em Mateus, se não estiver enganado, Mateus capítulo 14, quando Jesus anda por sobre o mar e chama Pedro, e Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ter contigo por sobre o mar. E Jesus libera uma palavra. Jesus diz assim, vem. Pedro, ele descendo do barco, ele levantou-se e andou por sobre as águas. Porque Pedro teve fé, teve certeza baseada numa palavra que Jesus havia liberado. Mas diz as Sagradas Escrituras que Pedro, reparando na força do vento, Pedro começou a tirar a ótica, o olhar de Jesus, aquela certeza baseada naquela palavra do Senhor que o Senhor havia lançado, e começou a colocar o seu olhar nas circunstâncias, nos problemas, nos gigantes, nas dificuldades. Todas as vezes que nós tiramos o nosso foco no olhar de Jesus, da sua palavra, vem, e passamos a olhar o que os outros dizem, a ouvir o que os outros dizem, a analisar os problemas, os gigantes, o desemprego, a crise, a pandemia, nós começamos a afundar. E foi o que aconteceu com Pedro. Então, fazendo um resumo dessa primeira aula, nós estamos estudando sobre as armas de Deus, as armas espirituais, as armas da fé. Essa é a primeira aula sobre a fé. Então, em primeiro lugar, a fé é a certeza. A própria Bíblia, Hebreus 11:1, vai dizer que fé é a certeza. Como é que eu adquiro fé? Eu adquiro fé ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, entrando em contato com a palavra de Deus e com o Senhor, tendo intimidade com Ele. É um processo gradual que vai crescendo aos poucos. Quanto mais eu me envolvo com a sua palavra, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais eu cresço.
Outro ponto, fé não é apenas... O tipo de fé que agrada a Deus não é apenas acreditar em Deus. Essa não é a fé salvífica, a fé que salva. A fé que salva é uma fé que implica obediência, ou seja, viver conforme os seus preceitos, os seus mandamentos, viver conforme a vontade de Deus. Terceiro tópico, a maior arma do inimigo, já que a fé é a certeza, a maior arma que o inimigo vai usar contra mim, contra você, é tentando lançar dúvida no nosso coração. Foi isso mesmo que Deus disse? Será que Deus te perdoou mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que você, mesmo na igreja, será que você é salvo mesmo? E a pessoa fica com a sua fé abalada. E quarto e último tópico, a fé não olha para as circunstâncias. A fé sempre olha para Deus, para o Senhor, para a sua palavra e para as suas promessas. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar falando ainda sobre as armas espirituais, sobre as armas da fé. Vamos falar sobre, vou lançar uma aula, vídeo sobre o poder da palavra de Deus. Depois um outro sobre oração e um outro sobre o jejum. Tenha sempre um caderno, anote tudo, não se esqueça de curtir, deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em nome de Jesus.